Uma vez mais nos encontramos para estudarmos a Palavra de Deus. Eu quero saudar a cada um dos nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez também agradeço a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que nos ouvem e que ainda não se inscreveram, inscrevam-se, dê ali o seu curtir, compartilhe com outras pessoas e assim nós vamos trabalhando, divulgando o estudo da Palavra de Deus para outras pessoas que talvez pessoalmente nós não conseguiríamos chegar a essas pessoas. O Espírito Santo, ele vai trabalhando em cada um de nós, em cada pessoa que vai ouvindo a Palavra de Deus. Vamos divulgar e orar para que as pessoas que recebam esses estudos sejam tocados pelo Espírito Santo e tomem também uma decisão ao lado de Jesus. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos diante da Tua presença, agradecidos por todas as bênçãos que nos tens concedido, por mais este dia de vida e também te agradecemos porque agora vamos estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja concedido a cada um de nós, abrindo a nossa mente para o entendimento, nos ajudando, ó Deus, a compreender, aceitar e fazer a Tua vontade em nossa vida. Perdoa os nossos pecados. Abençoe aqueles ouvintes que estão pedindo oração. São amigos e irmãos que estão passando por necessidades, dificuldades, problemas, lutas. Tu sabes, ó Deus, conheces cada um de nós e cada problema que nós enfrentamos. Faça, pois, Senhor Deus, a Tua vontade. Derrame as Tuas bênçãos, o poder e também as vitórias sobre cada um de nós. Pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Ontem, então, nós estivemos aqui falando a respeito da conversão de Cornélio e Pedro lá se explicando em Jerusalém por que ele foi até a casa de Cornélio e o que havia acontecido. E depois que começou, então, a perseguição aos cristãos após a morte de Estevão, os cristãos, a maioria judeus, se espalharam por todas aquelas nações vizinhas à Judéia. E entre elas, nós lemos ontem, Chipre, Antioquia, Cirene, para vários lugares as pessoas se espalharam, os judeus se espalharam, foi a dispersão. E com a dispersão, eles foram pregando o Evangelho. Os judeus que fugiram eram judeus que haviam aceito a Jesus como Messias, como Senhor e Salvador, e eles então passaram a pregar esta mensagem de salvação através de Jesus, que já havia vindo, já havia morrido, ressuscitado e voltado para os céus. E muitos cristãos, gentios melhor dizendo, foram se convertendo ao cristianismo. E novamente este fato acontecido cai lá em Jerusalém no ouvido dos líderes da igreja. E o problema todo é que os líderes da igreja cristã, os primeiros líderes, eles não aceitavam a conversão do gentio ao cristianismo sem antes ele se circuncidar. Para eles, os gentios primeiro tinham que se tornar judeus através da circuncisão e depois então cristãos. Essa era a questão, e isso trouxe uma ameaça à unidade da igreja. Começou a haver discussão entre judeus e gentios e a situação estava muito difícil. Em Atos 15, versos 1 e 2 nos diz: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Então a situação estava tensa entre judeus e gentios. Alguns achavam que os gentios tinham que primeiro se tornar judeus e depois então eles poderiam aceitar a Jesus e serem salvos, segundo o entendimento dos líderes cristãos do primeiro século. Em Gálatas capítulo 2, Gálatas 2, de 11 a 14, nós lemos: quando, porém, Cefas veio a Antioquia,
resistir-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, quando porém chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Aqui já estava o problema em questão. Cefas estava lá em Antioquia, comendo e participando junto com os gentios, e quando Paulo chegou, ele procurou então se afastar e disfarçar que não estava tendo comunhão com eles, porque isso não era bem visto pelos da circuncisão, que eram os judeus ortodoxos, tradicionais, que queriam que todos os gentios se circuncidassem. Então Paulo disse a ele: porque sendo tu judeu vive como gentil, e agora você quer obrigar o gentil a ser como judeu? Então não havia ali o porquê deles exigirem a circuncisão dos gentios, sendo que os próprios judeus ali já estavam vivendo como gentil. Mas em Atos 15, versos 3 a 22, não vai dar para ler tudo, mas leia aí na sua Bíblia. Atos 15, versos 3 a 22, nós encontramos aqui que foram enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. E então houve essa reunião lá em Jerusalém. O concílio de Jerusalém se reuniu para tratar dessa questão da circuncisão ou não dos gentios. E depois que Barnabé, depois que Pedro, depois que Paulo discursaram, expondo que o Espírito Santo estava mostrando as mudanças que deveriam ser feitas com relação às tradições e que agora o Evangelho era extensivo a todas as pessoas, depois desses discursos, não foi fácil para os judeus entenderem. E assim também nós, quando o Espírito Santo nos mostra a direção que nós deveremos seguir, às vezes não é fácil para nós abandonar nossas percepções, admitir que estamos errados e ajustar a nossa vida aos planos de Deus, não é mesmo? Para nós hoje, no século XXI, não é fácil, quando nós vemos que estamos trilhando o caminho errado, mesmo pensando que estamos fazendo a vontade de Deus. Mas o Espírito Santo, ele nos mostra então em sua palavra, o caminho que nós deveremos fazer, as decisões que nós deveremos tomar, acertar as coisas erradas que nós ainda estamos praticando em nossa vida cristã e então fazer uma mudança de vida. Não é fácil. E imagina para os primeiros cristãos, era muito mais difícil, apegados aí a centenas de anos de tradições, desde Moisés, desde quando Abraão foi chamado e que foi circuncidado. Então era uma aliança que Deus tinha com eles, não era assim um ponto de salvação, mas era uma aliança, era um povo exclusivo, separado. Mas Barnabé, Pedro e Paulo, eles discursaram e mostraram que o Espírito Santo estava mostrando esta direção que eles deveriam tomar, de aceitar os gentios sem a circuncisão e que eles poderiam fazer parte também do reino de Cristo. Leia então Atos 15, de 3 a 22, para que você possa entender toda essa questão. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Vamos voltar amanhã, ainda na sequência deste estudo, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.